Então, Francisco, né, vamos aqui, né, digamos assim, lhe introduzir na etapa 3, certo, de biologia. E a etapa 3, né, que corresponde aí à terceira série do ensino médio, ela é constituída por 3 módulos, né, ou 3 capítulos. Eu falo módulo porque, digamos que o do meio, né, o segundo módulo, na verdade, ele é formado aí por 2 capítulos, que é o 6 e o 9. Né? O primeiro, que é o que você vai iniciar, é apenas o capítulo 3, e o último é o capítulo 11, tá certo? E aí, assim, né, claro que o livro é a sua fonte de pesquisa, né, mas a gente sabe que às vezes o livro aí tem alguma limitação, né, ou não nos explica tudo, as imagens às vezes não são muito legais, né, e a gente já vai começar com um capítulo que existe a necessidade aí grande, né, de você poder não só compreender o que está lendo, mas compreender, entender e saber analisar imagens. Por quê? Porque aqui, ó, no capítulo 3, né, da etapa 3, o primeiro capítulo, os conteúdos são o sangue, certo? O sistema cardiovascular e algo sobre antibióticos, né? O sangue, você vai estudar basicamente aí a composição do sangue, para que serve o sangue, quais são as células que constituem o sangue, né, que é um tecido, e entender a função de cada uma delas, né? Por exemplo, você vai estudar aí sobre glóbulos vermelhos, que são as hemácias, plaquetas, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Quando chegar na parte aqui do sistema cardiovascular, aí você vai precisar não só ler, mas aconselho olhar muito as imagens, né? Para isso eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens melhor do que a do livro, né? Inclusive também fiz alguns vídeos para ajudar, né, nessa compreensão do que acontece no coração, porque o sistema cardiovascular, né, já vai ser o conjunto de órgãos, né, o coração, os vasos sanguíneos, né, veias, artérias e capilares, que é onde o tecido sanguíneo, o sangue, digamos assim, ele corre. E aí, ó, eu vou postar para você esse material complementar, certo? Existe sites onde você pode clicar, certo? Clicou aqui em cima, né, você já vai ser direcionado para um site, tá certo? Eu deixo aí alguns vídeos, tá ok? Né? Então aqui o sangue, separei aqui ó, o sistema cardiovascular, aqui um site também falando do sistema circulatório, que é a mesma coisa, outro site, caso o primeiro não lhe agrade, e aí eu já deixo alguns vídeos aqui, ó, trajeto, né, do fluxo sanguíneo pelo coração, um vídeo que inclusive eu mesmo fiz, né? Outro aqui, certo? Tratando aí do funcionamento das válvulas, né, do coração, que é importante você entender o que são essas válvulas ou válvulas e a função delas. Aí não esqueça de clicar aqui, ó, ler mais, vai abrir, aí tem algumas imagens, né? Eu vou trazendo aí, você clicou aqui em cima, você vai ver as imagens, certo? Ou vai para um site, de acordo com a informação que eu deixo aqui do lado, entendeu? Aqui são imagens, ó, imagens, imagens, e essa parte final aqui sobre os antibióticos. Né? O que é importante saber aqui sobre os antibióticos? O que são os antibióticos? Né? Como é que eles agem? Precisa saber disso em profundidade? Não. Mas entender, por exemplo, se o antibiótico serve para combater infecção viral ou a infecção bacteriana, certo? Os cuidados que a gente precisa ter ao tomar os antibióticos. E aí eu também deixo alguns vídeos aqui até para esclarecer, né, como é que agem os antibióticos e a resistência bacteriana, e aí eu falo sobre o uso talvez adequado, né, que a gente precisa ter dos antibióticos, e falo um pouco de soros e vacinas para que vocês não confundam, né, porque dependendo da doença ou do problema de saúde que a gente esteja apresentando, a gente ou faz uso de antibiótico ou faz uso de vacina ou de soro. Né? Mas existem uma situação para cada caso aí, por isso que como o conteúdo fala de antibióticos, eu até já abordo alguma coisa aqui de soros e vacinas para isso. E aí eu deixo o link aqui do exercício. Eu não sei se você trabalha, né, já com os formulários, com outros professores, para fazer prova, né, para responder trabalho avaliativo, e aqui eu tenho os formulários desde o exercício. E aí eu vou postar tanto o link do exercício, né, que você pode clicar aqui, você já vai abrir para ver o exercício. Se já tiver respondido o formulário, você vai saber como é, mas eu vou mandar também uma via dele em PDF, tá certo? Aí você vai decidir, né? Porque eu tenho alunos que abrem o formulário, responde primeiro no caderno, né? Olha as questões, responde primeiro no caderno, e aí depois ele volta a abrir o formulário para passar as respostas, né, do formulário, e aí lá no finalzinho não esquecer de clicar em enviar, né, ou submeter. Eu trabalho aí com 2 tipos de questões objetivas, que uma
é para você marcar só a única alternativa. Aí, nesse caso, você vai ver do lado da questão uma bolinha, certo? Um círculo. Questões que aparecerem um círculo, uma bolinha, você só pode marcar uma. Questões que aparecerem do lado da alternativa, tipo um quadradinho, aí você pode marcar mais de uma opção, tá certo? Caso ache, né, as alternativas corretas. Então, ó, basicamente, né, a gente começa estudando essas três coisas, o sangue, né, e aí volto a dizer, procure entender aí o que é o sangue, para que ele serve, né, quais são as funções do sangue. A gente vai ver que ele tem funções aí importantíssimas e vitais, né, tanto é que se a gente perder muito sangue, nosso corpo, né, nosso organismo entra em choque e a gente morre. Então, compreender o que é o sangue, para que ele serve, entendeu isso, tá beleza. E aí depois, né, conhecer os três tipos de células do sangue, que tem as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. E aí, basicamente, compreender para que é que cada uma dessas células serve, né, a função delas. E o sistema cardiovascular, aquilo que eu lhe falei, né, vai ser a parte, talvez você precise estudar um pouco mais, no sentido de estar estudando, mas observando as imagens, né, porque vai ser preciso conhecer as partes do coração humano, né, os vasos sanguíneos que estão ligados ao coração, as veias e as artérias, entender como é que o sangue chega pelo coração, chegando pelo lado direito, para onde é que ele vai, né, o sangue que chega pelo lado esquerdo, chega por onde, dali também para onde é que ele vai, né, compreender aí os dois tipos de circulação que tem no nosso organismo, você vai ver que tem a pequena e a grande circulação. Agora, essa é a parte que eu volto a lhe dizer, certo? A gente precisa estudar e olhando para as imagens, para poder entender, né, até porque também de você vai ser cobrado isso, né, ver o que você compreendeu, analisando, por exemplo, estruturas do coração, o sistema cardiovascular como um todo. Tá certo? Então, basicamente, né, esse capítulo 3, que é o capítulo inicial aí da etapa 3, é isso que a gente estuda. Tá certo? E aí, sobre os formulários, né, eu vou mandar justamente das duas formas, já vai o link aqui, eu vou mandar também em PDF, porque tem aluno que não costuma trabalhar com formulário, embora a prova vai ter que fazer pelo formulário, né? Mas, assim, o exercício do trabalho avaliativo tem uns que não gostam de fazer pelo formulário, poucos, né? Bem pouquinhos alunos. Mas eu acredito que se você tiver o mínimo de domínio aí da informática, você vai conseguir fazer. E aí eu mando em PDF, porque tem aluno que abre as questões, responde no caderno, tira a foto e manda as respostas para mim, né? Dá um pouco de trabalho, né? Porque demora mais a gente analisar as imagens para poder corrigir. Mas aí também fica aí para você decidir, tá bom? Então eu vou enviar essas duas coisas para vocês. Tanto o formulário aqui pelo link mesmo, clicou, por exemplo, já abriu aí o formulário, né? Dá para você ver as questões, tá certo? Aí tem aluno que faz isso, abre aqui, responde no caderno, depois volta a abrir, manda para cá e depois clica aqui em submeter, né? Aí já foi. Tá ok? E aí se tiver alguma dúvida, pode ir me perguntando aí que a gente vai, tá bom? Conversando.